Como eu estava a dizer, vivemos numa cultura que, para maior sucesso, nós somos ensinados na escola que temos que ser os melhores, nós somos ensinados e vivemos num mundo em que temos que ser sempre os melhores, uma cultura super competitiva, e quando nós não nos damos bem, e quando falhamos, e quando fracassamos, nós não estamos preparados para isso, porque somos sempre talhados e ensinados e preparados para ter sucesso. Hoje o tema tem a ver com o seguinte: quando nós batemos, entre aspas, com a testa na parede e fracassamos, o que é que devemos fazer? Sim, porque nós todos os dias ouvimos coisas de dicas para ter sucesso, dicas para conseguir, dicas para evitar, mesmo a nível da igreja, como não cair em tentação, como não falhar, o que devemos fazer para mantermos fiéis, para nos mantermos de pé. Mas quando caímos? E depois? Como é que deve ser o dia a seguir ao fracasso? O tema então é como ultrapassar o fracasso. Sim, porque eu vou-vos dizer uma coisa e todos sabem. Fracasso é uma coisa que todos nós encontramos na nossa vida. Todos nós falhamos. Todos nós erramos. E muitas vezes sabemos a teoria toda para não fracassar. Mas muitas vezes faltam-nos esforços para nos ajudar a levantar. E o tema desta manhã tem a ver com isso. Um dos métodos favoritos de Deus para moldar o homem tem sido a resistência. Quanto maior a resistência, maior o crescimento. Nós vemos isso na Bíblia toda. E na nossa experiência pessoal também. O que vemos tantas vezes como obstáculos, Deus vê como oportunidades de crescimento. Por exemplo, desapontamentos, perdas, críticas, fracassos, humilhações, depressões. Nós vemos muitas vezes isso como uma perda, mas Deus aproveita tudo. Se tudo for enquadrado por nós da forma certa e se deixarmos que estes obstáculos nos ajudem a corrigir trajetórias, então poderão ser de muito proveito, como nós lemos numa passagem que eu cito, que está em Hebreus 12:11, que eu cito. E, na verdade, toda a correção, e eu vou parafrasear, todo o obstáculo, ok? Ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Até aqui, por enquanto. E é verdade. Quando nos acontece uma coisa aparentemente má, não temos motivos para sorrir, ficamos chateados, ficamos tristes, muitas vezes até choramos. Mas, depois, produz fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, a Bíblia diz-nos que é possível, mesmo em condições de desastre e de fracasso, daí tirarmos coisas e aprendermos alguma coisa, sermos exercitados e tomarmos e aproveitarmos alguma coisa delas próprias. Ou seja, Deus não desperdiça nada das nossas vidas. Muitas vezes achamos que Deus só aproveita as vitórias. Eu quero dizer que Deus aproveita os nossos fracassos também. E Deus aproveita até os nossos pecados e erros. E eu vou-vos citar um exemplo. Até os nossos erros e os nossos pecados são aproveitados por Deus para o nosso bem. A passagem desta manhã tem a ver com uma personagem bíblica que eu nunca me tinha dedicado a sério. Mas antes, eu já lá vou chegar. Deixem-me falar um bocadinho mais da parte da introdução. O fracasso marca. Quem não se recorda, agora vou usar exemplos futebolísticos, não se preocupe que eu não vou falar a benfiquistas, que eu também sou benfiquista, que hoje estamos assim um bocadinho tristes. Mas quem não se lembra do Vítor Paneira e aquele penalti falhado contra o PSV? Marcou para sempre. Quem não se lembra do Abel Xavier e aquele penalti que ele fez contra a França? Onde lembramos deles, lembramos sempre daquelas falhas. Ou seja, os fracassos têm o condão péssimo de acompanhar muitas vezes a pessoa para a vida. Para a vida. E não nos lembramos das vitórias, só nos lembramos dos fracassos. O fracasso tem um poder destrutivo impressionante. E temos que saber aproveitá-los para nos levantarmos. Porque senão ficamos agarrados a eles para sempre. Há um poema que eu traduzi, de Louisa Fletcher, e quando se traduz uma coisa de inglês para português, como qualquer tradução de outra língua, perde sempre algumas coisas. Mas eu traduzi porque eu acho que é interessante. Ela disse um dia: quem me dera que existisse um lugar chamado a Terra do Recomeço. Lugar onde todos os nossos erros, dores e falhas são apagados. Pois ela diz: mas esse lugar existe. Encontrando-no na graça de Deus. Graça que não só perdoa por qualquer erro, mas usa esse mesmo erro para nos tornar melhores. Este poema diz tudo. Eu podia agora fechar a Bíblia, já tínhamos uma mensagem boa para levar para casa. Okay? Eu não sou tão rápido assim. Portanto, a personagem bíblica desta manhã é Manassés. Eu vou-vos falar sobre Manassés. Que para mim é um exemplo, eu fiquei impressionado quando estudei esta passagem. É um exemplo de como superar o fracasso. Mas fracasso como eu nunca vi na Bíblia. Fracasso de alto grau. Antes de mais, vamos abrir, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. E antes de vos dizer o que é que vamos ler,
Vou só fazer aqui uma breve introdução. Manassés era filho de Ezequias, um dos poucos reis de Judá que, a Bíblia, e cita a Bíblia, que fez o que era justo aos olhos de Deus. Não lemos isso de muitos reis, mas lemos de Ezequias, que era o pai de Manassés. Ezequias deixou um legado fantástico. E eu quero que leiam comigo o legado que Ezequias deixou. E vamos só ler do 4 ao 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículos 4 a 6. E este, Ezequias, tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques. Um parênteses. Isto eram locais de adoração a ídolos pagãos. E fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Aquela serpente no deserto era utilizada para quem olhasse se fosse salvo, que era utilizada como motivo de idolatria. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ou seja, Ezequias arrumou com a idolatria. Versículo 5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Vejam como Deus e como a Bíblia classifica Ezequias. 6. Porquê? Porque se chegou ao Senhor, não se apartou da pós dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Até aqui. Este foi o legado de Ezequias. Mas que legado! E vemos a pessoa que nasce neste ambiente e neste contexto e vê as coisas boas a acontecerem, fica claramente impressionado. Pelo menos assim deveria ser. Vemos que Ezequias foi o responsável por um avivamento histórico em Judá. E vemos que Manassés, seu filho, subiu ao trono com 12 anos e assumiu os destinos do rei a partir dessa altura. E reinou 55 anos. De 697 a.C. até 642 a.C. O maior reinado da história de Judá como de Israel. Manassés foi abençoado por ter sido filho de quem era. Viveu num tempo de vitalidade, viveu num tempo de prosperidade. Foi guiado por profetas como Isaías, entre outros. Viu Jerusalém ser liberta de um cerco por parte do exército assírio de forma milagrosa, porque era certo que os assírios iam destruir Israel, Jerusalém, neste caso. E ele viu, ele testemunhou, ele era filho do rei, viu como Deus operou. Ele assistiu a tudo isso. No entanto, apesar de tudo isso, ele decidiu não seguir o caminho do pai. Ele decidiu fazer as coisas ao jeito dele. Ou seja, filho de crente... Não, filho de peixe... Isto é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Ou seja, podemos viver no contexto melhor do mundo. Podemos viver com os exemplos melhores do mundo. Mas a decisão de viver isso ou não é sempre nossa. É sempre nossa. Manassés fez uma escolha. Manassés esteve lá e isso o responsabilizou muito mais, porque ele viu as coisas boas. Ele viu tudo acontecer. Ele viu como o povo foi abençoado e ainda assim escolheu não fazer bem. A Bíblia diz-nos que Manassés fracassou. Vemos isso no capítulo 21 deste mesmo segundo livro dos Reis, um pouco mais à frente, e no versículo 2. Eu estou a sintetizar, que é para não estar a ler isto tudo, porque senão não saímos daqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 2, nós vemos que Manassés fez o que parecia, o quê? Bem como Ezequias? Não. Mal aos olhos do Senhor. Conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara das suas possessões entre os filhos de Israel. Vejam, Manassés não seguiu o exemplo do pai, mas com o contrário. Ele foi buscar os exemplos do que era pior que estava à volta e copiou-os. E vemos, mais à frente, que ainda fez pior que os outros. Já vamos ler isso. Ou seja, não só não se guiou pelo exemplo que tinha, que era bom, mas foi a utilizar e foi buscar exemplos piores. E ainda fez pior. E já vamos ver isso. Ele ignorou claramente os exemplos do seu pai. Nós vemos no versículo 3 até 7, eu tenho que ler estas passagens, para vocês perceberem quem era Manassés. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. E levantou altares a Baal e fez um bosque como fizera Acabe. Tudo ao contrário do pai. Idolatria e idolatria. E fez um bosque como que fizera Acabe, rei de Israel. E se inclinou dentro de todo o exército dos céus e os serviu. A adoração às estrelas. A astrologia. E edificou altares na casa do Senhor, que o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. E também edificou altares em todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Ou seja, foi para a casa do Senhor edificar altares em adoração às estrelas. Ok? E até fez passar o seu filho pelo fogo. E adivinhava pelas nuvens. Matou o filho. E adivinhava pelas nuvens. E era agoureiro, instituiu adivinhos e feiticeiros. Segundo o hebraico, este instituiu não é só apenas consultar, mas pegar nos feiticeiros e nos bruxos e pô-los em lugar de destaque no reino. É como dar-lhe cargos. Foi isto que Manassés fez.
E prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar à ira. Olha, eu podia continuar aqui a ler, mas é terrível o que ele fez. Terrível. Isto é fracasso, mas do pior que pode haver. Nós lemos no versículo 9, e só quero terminar aqui, porque Manassés de tal modo os fez errar que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Lá está. Ele fez de tal modo disparate que fez pior do que todos os outros que Deus os tinha mandado destruir por serem maus. E ele, que assumia as cores de Deus, fez pior do que esses. Fracasso. Portanto, sintetizando, ele reconstruiu os lugares altos, idolatria. Ele levantou altares a Baal, idolatria. Adorava as estrelas e praticava a astrologia. Sacrificou seu filho no fogo a deuses estranhos. Praticava bruxaria. E além disso, colocou a Asherá, que é um símbolo pornográfico, dentro do próprio templo. Ok? E por aqui. E ficamos por aqui, porque podia citar muito mais. Como se já não bastasse ter levado toda a nação a um afastamento de Deus brutal, nós vemos no capítulo 21 e versículo 16 outra coisa. Ele derramou muitíssimo sangue inocente. Segundo Joséfo, que é um historiador que é completamente partidário, eu vou citar: Manassés silenciou toda a voz dos profetas, chacinando todos os que defendiam Deus, ao ponto de Jerusalém se encher de sangue. Vejam Manassés. Segundo o Talmud, eu tenho que citar este quadro negro, antes de vos explicar outra parte, está bem? Portanto, porque está escrito na Bíblia. Segundo o Talmud, que é uma tradição judaica, Manassés mandou serrar o profeta Isaías. E nós lemos em Hebreus 11:37 que também houve heróis da fé que foram serrados. Eu não posso dizer que tenha sido Isaías, mas não me admirava nada que tivesse tudo certo. E, portanto, este foi Manassés. Manassés ignorou Deus durante muitos anos. Muitos anos, fazendo tudo o que odiava a Deus. E estava num estado completamente caótico, o povo estava completamente mal. Isto é um exemplo de fracasso puro e duro. Eu gostava só de contextualizar. No primeiro e segundo livro dos Reis, nós lemos, o tema principal tem a ver o declínio de Israel, de Judá neste caso, e o caminho para o exílio babilónico. Mas em Crónicas o tema é diferente. No livro das Crónicas, o tema é a restauração do trono de Davi. E nós lemos em Crónicas perspectivas diferentes da vida de Manassés que nós nunca poderíamos ler em Reis, porque Reis apenas destaca a queda em caminho do exílio. Mas Crónicas destaca o outro lado da vida de Manassés, que é outro lado de recuperação que nós não vemos em Reis. E é em Crónicas que vamos ler o outro lado da vida de Manassés e a recuperação dele. O julgamento sobre Manassés não foi repentino. Vocês podem achar, mas este homem de Deus devia ter chegado lá e arrasado com Manassés no instante. Calma, vocês falam assim de Manassés, depois temos que aplicar isso para nós. Há uma frase de John Piper que eu gosto muito, e eu cito: a alavanca que liberta a fúria de Deus é pesada e é de metal, mas a que liberta a sua misericórdia corresponde a um fio de cabelo. A alavanca que liberta a fúria de Deus é pesada e é de metal. É como se fosse enferrujada, aquilo que custa apostar. Nunca mais. Deus é assim. Mas a que liberta a misericórdia é como um fio de cabelo. Deus faz assim. Já está. Deus é pronto para conceder misericórdia e é tardio para se irar e para castigar. E nós vemos também isso com Manassés. Se não for assim, nós também já estaríamos castigados e arrumados há muito tempo. Porque nós não somos tão diferentes de Manassés. Não somos tão diferentes. Deus tem muitas formas de nos tirar do erro. Muitas. De tirar-nos do fracasso. Ou dá-nos sentimentos de culpa, e isso muda e mexe connosco. Ou coloca num amigo uma palavra que mexe connosco. Ou há algum acontecimento que mexe connosco. Ou lemos um livro e esse livro mexe connosco. Ou ouvimos uma mensagem e essa mensagem mexe connosco. Há muitas formas. No caso de Manassés, Deus usou uma coisa que já tinha ameaçado com o pai. E nós encontramos no segundo livro das Crónicas, um pouco mais à frente, no capítulo 33. E foi isto que Deus usou para dar a volta a Manassés. Segundo livro das Crónicas, capítulo 33, versículos 11 e 12. Segundo livro das Crónicas, 33, versículos 11 e 12. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram a Babilónia. Vamos buscar por aqui. Já vou ler o resto.
A recuperação, ou melhor, antes disso, no caso de Manassés, a recuperação começou com uma derrota. E muitas vezes nós somos abalados pela dor. E a dor pode significar uma derrota. E neste caso foi isso que aconteceu com Manassés. Mas foi mais do que isso. Este rei terá-se chamado Esar-Donf e era filho de Senaqueribe. Este rei humilhou Manassés. Este rei colocou-lhe um anel no nariz, que é símbolo de profunda humilhação de acordo com os assírios. Segundo as pinturas e objetos de escultura assírios, quando se vê homens com um anel no nariz, esse homem está extremamente humilhado. E este rei, Manassés, ficou com um anel no nariz. Não quer dizer muito, mas quer dizer muito. Foi algemado, os pés e mãos, e foi preso para a Babilónia e foi maltratado até dizer chega, nem sei como. Mas foi humilhação, sofrimento, humilhação e sofrimento. Deus usou este rei para humilhar Manassés. Deus usou este rei para colocar Manassés na rota e no caminho certo outra vez para Deus. A recuperação de Manassés começou de facto com vergonha e com humilhação. E quantas vezes não acontece isso connosco? Estamos tão lá em cima e é preciso darmos um tombo gigante para acordarmos e para despertarmos. E eu diria, quanto maior o fracasso, maior muitas vezes o tombo que temos que apanhar para acordarmos desse mesmo fracasso. E tendo em conta a tragédia que era a vida de Manassés, só uma tragédia destas o poderia de repentinamente pô-lo no lado certo. E foi o que aconteceu com ele. Como vamos ver. Nós lemos então no versículo 12, deste capítulo 33, que ele, angustiado, orou de veras ao Senhor Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Versículo 13. E lhe fez a oração e Deus se aplicou para com ele e ouviu a sua súplica. E o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reinado, ao seu reino. E então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Eu acho impressionante. Ele não sabia que o Senhor era Deus. Até ouviu tudo aquilo que o seu pai e não sabia que o Senhor era Deus. Pode haver pessoas aqui, uma vida inteira aqui na igreja, a ouvir falar de Deus, da Bíblia, e podem não saber que o Senhor é Deus. É possível. Como é que é possível um filho de um pai destes estar durante tanto tempo a ver um milagre como a salvação dos assírios e outras coisas e não perceber que o Senhor é Deus? Enfim, isto há que pensar. Ele humilhou-se. E o caminho para o perdão tem que passar sempre pelo arrependimento. O caminho para o perdão tem que passar sempre pelo arrependimento. Então, após 12 anos preso, Deus liberta Manassés e coloca-o de novo no trono. Nós lemos isso. Manassés, a seguir, fez algo fantástico. Nós lemos no capítulo 33, versículo 16. Versículo 15. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Mas fez mais. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou ajudar que servisse ao Senhor Deus de Israel. Não só recuperou e aboliu a idolatria, como recuperou as defesas, como pôs o povo a buscar o Senhor. E depois mais do resto dos sucessos de Manassés estão nos outros... Enfim, depois podemos continuar a ler. Eu só queria destacar aqui uma coisa que é importante. Não há arrependimento sem frutos de justiça. Não há arrependimento sem mudança de ação. Deus não quer só que nós digamos estou muito arrependido. Deus conheceu o coração de Manassés. E quando Manassés estava arrependido, muito arrependido, Deus viu que ele estava mudado. Mas Manassés não só se arrependeu, mas Manassés mudou de vida. Manassés recuperou. Manassés fez coisas que não tinha feito no passado. Já João Batista dizia, frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento, no fundo, implica mudança de ações. Fruto de arrependimento implica mudança de ações. Além disso, eu vejo aqui misericórdia de Deus de forma fantástica. Deus concedeu ainda a Manassés mais 20 anos de reino. Depois disto. Mais 20 anos de reino. Tornou-se, nesses 20 anos, um dos grandes reis de Judá. E eu antes de avançar, só vos quero dizer uma coisa. Deus é ou não é um Deus de misericórdia? Vejam o filme desta vida. Vejam o que este homem fez. Até matou o filho. E Deus aguentou-se. Lá está. A alavanca do castigo é sempre mais pesada do que a alavanca da misericórdia. Misericórdia. Chegou a um ponto, basta. Humilhação, sofrimento, vergonha. E ele arrependeu-se. E Deus esqueceu-se. Sabe o que significa Manassés? Aquele que esquece. Deus esqueceu-se. E é assim que Deus faz. O mundo diz-vos que nós somos que fracassamos e que estamos na pior. Deus esquece disso, se nós nos arrependermos.
O mundo diz que é feio cair. Claro que é feio cair. Mas é pior continuar caído. E nós temos é que nos levantar depressa. Porque cair, todos nós caímos. Temos é que saber, e utilizem sempre o exemplo de Manassés na vossa vida. Por muito mal que acham que tenham feito, por muito profundo que possa ser o vosso buraco, pensem sempre que Manassés esteve mais abaixo. E que Manassés recuperou. Ainda teve 20 anos de reino abençoado por Deus. E Deus usou os erros de Manassés para o bem dele próprio. Não se enganem, não deixem o diabo enganar-vos. Há sempre esperança para nós. Sempre, sempre, sempre. Mas eu fiz isto e fiz aquilo e fiz o outro. Manassés fez pior. Mas eu também fiz aquilo. Manassés fez pior. Deus não pegou em Manassés, não deu uma segunda oportunidade? Deu. Deus pode-nos dar uma segunda oportunidade hoje também. E eu acho que a coisa mais importante, se vocês esquecerem tudo o que eu vos estou aqui a falar, lembrem-se de uma coisa. Olhem sempre para Manassés como o exemplo pior que pode haver. Ok? E pensem, bolas, se Deus deu uma oportunidade a Manassés, eu não vou deixar que a culpa me persiga, porque Deus pode dar uma segunda oportunidade a mim também. Okay. Agora, há uma coisa que temos que fazer, é nos arrependermos. E mudarmos de atitude, como ele fez. Ok? Olha, eu ia continuar, mas não vou continuar. Que o Senhor nos abençoe e que possa falar ao nosso coração e que utilizemos o fracasso, saibamos utilizar o fracasso para bem. Que o Senhor nos abençoe. De facto, a grande mensagem é essa mesmo, a esperança. Às vezes há pessoas que estão perdidas e dizem não há esperança para mim. Eu sou tão mau, eu fiz. Como acabámos de ouvir, há esperança. Deus perdoa, Deus ama-te. E o mesmo acontece connosco. O mesmo acontece com, por vezes, os nossos familiares, os nossos filhos, aos quais nós ensinamos, aos quais nós mostramos o Senhor. E, a determinada altura, decidiram seguir outro caminho. Não percamos a esperança. Não deixemos de orar por eles. Não deixemos de ser um exemplo para eles. Porque, em determinada altura, porque uma coisa eu sei, Deus continua a amá-los. Deus continua a querê-los. E em determinada altura da sua vida, tal como aconteceu com Manassés, Deus despertou, falou-lhe. Deus também pode falar. Há esperança. O nosso Deus é o Deus da esperança. O Deus da misericórdia, o Deus de amor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé. E vamos terminar com a oração. Carlos, termina, por favor. Nós não temos palavras perante a tua palavra. Tu falas e nós ficamos calados. Ficamos calados não porque tu não queiras que a gente fale. Ficamos calados porque nos deixas sem palavras. Porque a tua palavra diz tudo. E não resta mais nada para dizer, a não ser obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça e pelo teu amor. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo. Sem Ele na cruz, não haveria segunda oportunidade. Agradecemos-te por Ele e a Ele queremos louvar e adorar. Amém.